Nossa, que tendência maravilhosa! Mas como eu faria para surfar toda essa tendência? Bom, é sobre isso que vamos conversar hoje. Quais as combinações de candles que nos indicam que o preço vai começar a subir? Roda a vinheta, editor! Fala pessoal, aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto e hoje nós vamos conversar sobre quais candles que nos indicam que a tendência vai começar a subir. Desse modo, você não entra de qualquer jeito, você não faz uma compra só porque ouviu falar, e sim, você começa a trabalhar com a probabilidade. E a probabilidade, pessoal, ela não quer dizer que você vai acertar sempre quando aparecer esse padrão. O que ela quer dizer é que, contando todos os números das vezes que esse padrão apareceu, em grande parte dele, ele seguiu um padrão específico. No nosso caso, vamos ver agora nessa aula padrões de alta. Padrões que nos indicam que temos uma maior probabilidade de que o preço vá de fato para cima. E bom, se você caiu de paraquedas nessa aula e não assistiu à aula passada, onde eu te expliquei como ler um candle corretamente, eu te indico a voltar na aula passada e dar uma olhadinha naquele vídeo, beleza? Bom, primeiramente, pessoal, eu quero que vocês entendam que vocês não precisam saber todos os nomes dos candles. Afinal, quando você estiver lá operando só você e o gráfico, sinceramente isso não vai importar muito. O principal aqui é você saber qual a força daquele candle e o que ele vai representar em relação ao movimento dos próximos minutos, horas ou dias, beleza? E bom, do lado dos compradores, nós temos candles que nos mostram que os touros estão no comando. Ou seja, que dentro daquela tendência, existe uma maior probabilidade de que a tendência seja de alta, somente pela leitura da maioria dos candles. No caso dos candles de alta, esses que eu estou marcando para vocês em dourado, são candles que mostram muita força compradora, ou seja, são candles que você quer ver dentro de uma tendência de alta, e candles que podem indicar que uma tendência de alta vai começar. E bom, fique tranquilo se você não entende muito sobre tendência, que nós vamos nos aprofundar em tendências na aula sobre tendência, beleza? Assim, você não vai ficar com nenhuma dúvida na hora de traçar a sua tendência. Inclusive, na parte de indicadores avançados, eu vou te mostrar indicadores que jogam ali a tendência na sua cara. Bom, continuando, já esses outros 3 candles que eu marquei para você aqui, eles também são candles de força compradora, porém não absolutos. Você pode perceber que já começamos a ter pavis na parte de cima, ou seja, os compradores já estão começando a aparecer. E você pode sim operar esses tipos de candles, porém, eles não são tão fortes quanto os anteriores que eu acabei de mostrar para você. Já esses outros 3 candles que eu acabei de sinalizar para você são justamente isso, candles de sinalização, mostrando que os touros estão começando a perder o controle do mercado. Já nessa caixa vermelha que eu estou mostrando para você, é justamente isso. É o momento em que os touros perdem de fato o mercado para os ursos. Ou seja, pessoal, as ordens vendedoras estão se sobressaindo em relação às ordens compradoras. E bom, pessoal, é muito importante você saber isso. Por um simples fato, candles não são apenas barras de movimentação do preço. Eles te contam uma história entre dois lados, entre vendedores e compradores, e te dizem onde estão acontecendo aquelas batalhas épicas em que os touros estão ganhando ou que os ursos estão ganhando, onde a batalha está diminuindo, onde a batalha se cessou e começou a calmaria e onde de fato ela voltou a acontecer. O candle, pessoal, ele tem força e quando você olhar para um gráfico é isso que você tem que ver, onde está acontecendo essa batalha, onde estão os candles que têm força e que vão impulsionar o preço. É uma boa maneira de você começar a entender o gráfico mais intimamente, e não só barra, suporte, resistência, setup, simplesmente isso. Não, o mercado ele tem vida, e os candles te contam uma parte dessa história. E bom pessoal, dentro da análise de um modo geral, existem várias e várias combinações de candles em que vão te indicar a direção do preço. Porém, eu separei algumas que, pela minha experiência, mais funcionam dentro do mercado cripto. Bom, o primeiro ele é um engolfo de alta. Como eu falei, pessoal, você não precisa se prender a um nome especificamente, você só tem que saber o que está acontecendo. Esses padrões eles funcionam perfeitamente em fundos. Normalmente eles vão aparecer no fundo, e quando eles aparecem você tem uma grande probabilidade de que o preço comece a andar para cima. O engolfo de alta é justamente esse padrão de 2 candles que eu acabei de marcar para você em dourado. Qual que é a característica dele? Bom, nós viemos aqui de uma tendência de baixa, e essa tendência de baixa foi perdendo força pelo candle se comprimindo, ficando menor. Logo depois,
veio um candle enorme, um candle de força compradora, que engoliu o candle anterior. Por isso que ele se chama engolfo. Ele engolfa, ele engole o candle anterior. E se esse candle de força engolir os dois últimos candles anteriores, porque realmente mostra muita força da parte compradora. E nós podemos identificar esse engolfo justamente aqui. Você pode ver que esse candle de força, ele não só engoliu esse candle anterior, mas engoliu praticamente os 3 candles anteriores, ou seja, um candle de muita força. Logo, os compradores estão retomando o controle. Ah, Narciso, mas essa tendência é pequena. Bom, pessoal, aqui nessa série eu vou te ensinar a entrar no mercado, pegar o seu lucro, botar no bolso e sair, e deixar os grandes institucionais ficarem brigando. E tenha sempre em mente, garantir o seu lucro é sempre melhor do que ficar exposto no mercado. Lembre-se que estamos no mercado de criptomoedas, o mercado mais volátil do mundo. E claro, pessoal, esse é apenas um exemplo, temos tendências maiores e menores no mercado. O importante é você saber identificar o ponto ideal para você entrar no mercado. Bom, continuando, o segundo padrão que aparece muito dentro do mercado cripto é o martelo. E qual que é a estrutura do martelo? O martelo, pessoal, ele é uma tentativa dos vendedores em derrubar o preço até aqui embaixo, porém aqui embaixo começa a esboçar a parte compradora, ou seja, é como se a parte compradora dissesse, não, essa região aqui é minha, você não vai vender aqui, e acaba comprando todas as ordens. Logo, a gente tem um pavio pelo menos 2 vezes maior do que o corpo da vela. E essa é uma característica muito importante do martelo, beleza? Logo depois, nós vemos uma reversão e uma tendência de alta, seja ela uma macro tendência ou uma micro tendência. Claro, depende do tempo gráfico que você está vendo. E aqui, pessoal, conseguimos ver um clássico martelo. Vindo de uma onda de baixa, tentam derrubar o preço até lá embaixo, os compradores defendem a zona, deixando um rastro enorme por onde os compradores passaram, ou seja, um pavio, que nessa vela especificamente é mais de 4 vezes o valor do corpo da vela, ou seja, muita força compradora, comprando as ordens de gente querendo vender. Logo depois temos a confirmação de que os compradores retomaram o controle, com essa tendência de alta que nós estamos vendo aqui. Então, pessoal, percebam que você entender o candle, entender o que ele está te dizendo é muito mais importante do que de fato o nome dele. E esse próximo padrão, bom, é um dos meus padrões favoritos. Ele é um dos padrões mais assertivos dentro do mercado cripto. Ele é o harami, ou a mulher grávida. E bom, qual que é a anatomia dele? Vindo de uma onda de baixa, logo depois nós temos um candle comprador, esboçando força. Esse candle comprador ele tem que ser pelo menos 50% do candle anterior, ou seja, ele tem que pegar pelo menos a metade. Isso não é de fato uma regra. Se você olhar no gráfico, você vai ver vários haramis com corpo comprador pequeno e com a tendência de alta em seguida. Porém, isso aumenta muito a sua probabilidade de ter lucro nessa operação. E ele tem esse apelido, mulher grávida, justamente por isso, porque nós temos um corpo maior e um corpo menor, como se fosse de fato uma mulher grávida, te avisando, olha, essa tendência vai começar a nascer. E um outro fato muito importante, e você tem que ter essa preferência, é que o candle comprador não pode ter sombra. Por quê? Nós não queremos vendedores xeretando abaixo do preço de abertura do nosso candle comprador. Sendo assim, sem interesse vendedor, vai lá a tendência de alta, pode nascer em paz. E bom, pessoal, os 3 padrões que eu mostrei para vocês são os padrões que eu considero mais assertivos. E em qualquer pesquisa simples no Google, você vai de fato ver que eles têm uma probabilidade de acerto muito grande. Agora, esses 2 padrões, pessoal, no mercado convencional, eles utilizam demais esses padrões, mas eu não costumo operar esses padrões. Porém, é importante você saber para que quando eles apareçam no seu gráfico, você de fato começar a ficar alerta e decidir se você quer entrar na operação. O primeiro, pessoal, é o doji, é esse aqui. E ele é composto pela parte vendedora vindo, de repente ele encontra com a parte compradora e eles ficam numa briga, numa guerra aqui dentro desse candle. Logo, de fato, não existe uma decisão bem certa entre compradores e vendedores. O corpo da vela é extremamente pequeno e quase não existe. Bom, de fato, os vendedores perderam o interesse. Bandeira verde para os compradores. E assim, reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta. E o outro padrão que está aqui do lado, ele é quase igual com uma pequena diferença. O corpo da vela ele é um pouco maior, por isso que ele se chama estrela da manhã. É como se essa estrela, o sol por exemplo, começasse a nascer naquele horizonte. O doji, pessoal, ele é muito mais encontrado dentro do mercado cripto do que a estrela da manhã. Isso você pode abrir o gráfico aí, principalmente em tempos gráficos menores.
você vai ver que existe muito doji, muita indecisão, e essas indecisões normalmente acontecem em topos e fundos. Então você pode se aproveitar disso para entrar numa operação comprada ali, para entrar numa operação comprada e colocar o seu lucro no bolso. Sendo assim, vamos olhar para esse gráfico agora e vamos identificar qual seria o melhor ponto de entrada. Bom, de fato, existem vários pontos de entrada aqui. Porém, como eu falei e é o meu padrão favorito, o Harami alta, que nos indica que uma tendência inversa à tendência anterior está começando a nascer, de fato, na minha opinião, seria a melhor entrada. Seria o começo de toda essa pernada de alta que o Bitcoin teve nesse espaço de tempo. E após fazer sua entrada, você poderia operar de várias maneiras. Poderia operar como entrada fixa, em que você definiria o seu ponto de saída e pronto. Poderia entrar defendendo o seu stop, ou seja, quanto mais o preço sobe, mais você sobe o stop, garantindo maior lucro e também uma maior segurança. Poderia surfar uma tendência maior, pegando essa entrada na tendência micro e continuar a surfar a tendência macro. Enfim, existem várias formas de você operar esse padrão. Porém, o começo de tudo é justamente aqui. O candle ou a combinação de candles que está te dizendo, entra, essa é a hora, seja feliz e coloque seu lucro no bolso. Mas o mercado não é feito só de alta, né, pessoal? Ele também é feito da baixa. E na próxima aula eu vou te mostrar quais são os principais padrões de baixa, para que você comece a lucrar com eles também, caso você queira operar em mercados futuros alavancados na baixa, beleza? Então se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, eu vou olhar todos os comentários e até o próximo vídeo.